Oi, pessoal! Prazer receber vocês de novo. Eu sou a Evelyn Gessler e hoje eu tenho um convidado especial. Moço, quem é você? Oi, Evelyn. Eu sou o Anderson Gabriel da Silva Lima e tenho 16 anos e almejo um dia ser um grande pianista. Pianista? Isso, um pianista. Isso explica porque quase toda vez que ele chega aqui na igreja que tem um piano, ele vai direto pro piano. Agora eu entendi. O Anderson, e na nossa lição de hoje nós vamos estudar o seu caso no tribunal. Temos aqui alguns textos que têm alguns ensinamentos interessantes, então eu convido você que está aí em casa de pegar a sua lição, abrir no aplicativo da lição e vamos lá estudar com a gente. Primeiramente, texto-chave. Daniel 7, verso 10 diz o seguinte: E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O significado que eu tirei para mim foi que a mensagem central é de responsabilidade individual aliada à provisão divina. Enquanto a lei e os registros revelam a necessidade de justiça, a figura de Cristo como advogado oferece um meio de reconciliação. Olha só, realmente é interessante isso que você mencionou, de tirar a responsabilidade para nós. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida e muitas vezes são coisas que não foram da nossa decisão. Mas, no entanto, e tem uma frase que eu gosto muito, nós somos o que nós escolhemos fazer de nós com o que os outros fizeram de nós. Ou seja, é fato que existem coisas em nós mesmos que nós não podemos mudar no sentido de história, de entorno e etc. Mas nós podemos escolher o que fazer com aquilo. E então, o nosso caso no tribunal pode ser levado em conta não como uma coisa que os outros decidiram, mas sim o que nós estamos decidindo. E o Pense Nisso é um texto bastante interessante, eu convido você que está em casa a dar uma olhadinha nele, mas eu queria saber, Anderson, o que te chamou a atenção nesse texto? Nesse texto me chamou bastante a atenção que nos faz sempre refletir que nunca estamos sozinhos diante de um tribunal que muitas vezes pode ser contra nós e não a favor de nós. Então, é sempre bom a gente refletir, parar nas situações de adversidades que Deus e Cristo sempre estão ao nosso lado. Interessante, porque mesmo quando a gente faz coisa errada, o nosso advogado continua do nosso lado. E que bom, né? Porque se fosse só pela uma questão de ausência de erros, eu não ia estar podendo ter esse advogado. E então nós entramos na nossa... Se você tiver alguma coisa, você me sinaliza, tá? Tá. E então nós entramos na nossa lição, primeiro tópico, Cristo nosso advogado. Você já foi no tribunal? Você já foi? Não. Eu também nunca tive esse prazer, não. Mas diz a quem escreveu a lição que é uma cena muito solene. E realmente, eu nunca fui presencialmente numa dessas cenas, mas eu já vi filmes. Filme a gente tem uma leve noção, se bem que nem sempre é verdade, todos os detalhes. Mas a gente tem uma noção. E realmente tem uma hierarquia, existe um protocolo, um processo. Você não vai vestir de qualquer jeito e você precisa se referir ao juiz como excelência, ao meritíssimo. Então, realmente tem todo ali um senso de respeito e de importância para aquela cena. Agora, no Tribunal Celeste, Anderson, quem é o juiz que dirige a sessão e como é a sua aparência e qual lugar ele ocupa no tribunal? Então, aqui o juiz é o ancião de dias, Deus, o Pai. Ele tem uma aparência gloriosa, roupas brancas como a neve e cabelos como a lã pura. Ele ocupa um trono que parece fogo, cercado por rodas ardentes, no centro de um tribunal com milhões de seres celestiais. Olha só, você estava lendo aí, eu ouvi o cabelo branco e eu imaginei um vovozinho. Aí você continuou e eu ouvi seu trono ardia em fogo. Eu falei, eu acho que não é bem esse o cenário aqui. Então, realmente é uma cena impactante, né? Existem coisas que a gente consegue imaginar, mas a gente não consegue saber se realmente é assim. E eu imagino que vai além do que a gente consegue imaginar. E ainda tem esses milhões e milhares de seres celestiais. E a gente ali cheio de pecado no meio de todo esse povo santo. E realmente é uma cena impressionante. Então, nós vamos para o nosso segundo tópico. A abertura do juízo. Você sabia que o juízo começou dia 22 de outubro de 1844? Sim. Olha só, temos alguém instruído no nosso meio. Realmente o juízo iniciou esse dia e
significa que eu e você, talvez, assim, 1844, 2026, já se passou um tempinho, né? Já se passaram mais de 100 anos. Será que já chegou a nossa vez? Imagina se, neste exato momento, o nosso nome, o nome de você que está aí em casa, está sendo revisado. É uma cena, é uma pergunta que faz a gente repensar algumas coisas. E então, vamos imaginar que estamos ali presencialmente e que o juízo se iniciou. Anderson, quando a porta do lugar santíssimo se abriu em 1844, quem compareceu perante o juiz para nos defender? Jesus Cristo, o Filho do Homem. Ele se aproxima do ancião de dias para atuar como nosso intercessor e advogado, garantindo que tenhamos alguém do nosso lado no tribunal. Isso é importante porque a gente já determinou quem é o juiz, né, que é Deus Pai. E vale sempre a pena lembrar que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não significam que existe exatamente uma hierarquia, senão que esses são os títulos que eles escolheram dentro do plano da salvação para que a gente pudesse entender. Porque senão ia estar, Deus fez tal coisa, aí Deus fez outra coisa, e Deus fez outra coisa, e Deus fez outra coisa, e a gente ia ficar perdido. Então eles estabeleceram que eles iam assumir estes títulos, que também denotam as suas responsabilidades dentro do plano da salvação, para que nós pudéssemos compreender o que eles estão fazendo por nós. Então a gente pode dizer que dentro do juízo, o juiz é Deus Pai, e o nosso advogado é Deus Filho. E então nós temos Jesus, e é legal ter Jesus como advogado, porque ele já passou pelo que a gente está passando aqui agora. Ele já viveu uma vida com pecados, com tentação e etc. Não que ele tenha pecado, né? Mas ele sabe o que significa ter uma vivência assim. E então ele é a pessoa mais indicada para ser o nosso advogado. Agora, como é que Daniel se sentiu ao ver o juízo ocorrendo no tribunal celestial? O que ele pediu para o anjo? Então, Daniel aqui, ele ficou bem assustado e perturbado com as visões. Chegou a dizer que ficou aterrorizado. Por causa disso, ele se aproximou de um dos anjos que estavam ali e pediu a interpretação real do que tudo aquilo significava para ele. Olha só, Daniel era curioso. Você é curioso, Anderson? Sim. Eu sou muito curiosa. Eu gosto de saber as coisas, eu gosto de entender as coisas. E pelo visto, Daniel era do nosso time. Ele viu toda aquela cena, ele ficou com muito medo, porque era uma cena impactante, era uma cena poderosa, imponente. E ele sabia que ele, comparado a quem estava ali, não tinha nem comparação, na verdade. Mas ele chamou o anjo dele e falou assim: oi, tudo bom? Com licença, você pode me explicar o que está acontecendo aqui? Porque eu quero saber. E aí nós vamos para a nossa próxima pergunta. Como é que Cristo mostrou o juízo? Então o Daniel perguntou isso para o anjo dele e o anjo começou a explicar para ele. Só que a gente vai pular agora para João, porque João também teve o privilégio de ver o juízo. E aí quando a gente junta as duas coisas, a visão que Daniel teve e a visão que João teve, a gente também consegue imaginar com mais detalhes o que estava acontecendo. Então, Anderson, como Cristo mostrou o juízo ao apóstolo João? E por quem começa o juízo? João então viu o santuário de Deus se abrindo no céu e a arca da aliança aparecendo. O texto deixa claro aqui que o julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, por aqueles que um dia aceitaram a Cristo. Olha, significa que a gente é o primeiro da lista, Anderson. Então, ali no juízo, nós temos essa cena que João também testemunhou, que começa com os da casa de Deus, como o Anderson mencionou. Então, a gente começa a entender melhor. Mas tem uma coisa que é interessante. Como é que é feito esse julgamento? Ou seja, a base de quê? Como é que essas pessoas são julgadas? Como é que nós somos julgadas? Qual é o padrão? E então, entramos no nosso próximo tópico, o terceiro, a norma do juízo. Anderson, que código moral Deus usará para julgar nossa vida? Deus usará a sua lei, os 10 mandamentos. O texto diz que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois isso é a base para julgar cada obra, seja boa ou ruim. Ótimo. Então vamos imaginar. Vamos imaginar duas portas se abrindo e bem na nossa frente a gente vê um trono majestoso pegando fogo. E tem uma pessoa sentada lá. E se ela está sentada lá é porque ela tem muito poder. E ele está vestido de branco, o cabelo dele é branco e ele está olhando para você. E aí você percebe que ao seu lado está Jesus e ele está te acompanhando. E ao redor existem todos esses seres, os anjos celestiais, que estão te olhando e analisando a sua vida.
E então Deus abre o livro da lei, que inclusive é a própria Bíblia também, né? É a lei dos 10 mandamentos que se encontra na Bíblia, mas existem outros livros. O nosso primeiro livro é o livro da lei, e na nossa próxima pergunta, além da Bíblia e da lei divina, que outros livros o juiz vasculha no juízo? O livro da vida, onde estão os nomes de quem serve a Deus, e os livros dos registros das ações, onde constam os atos, pensamentos e motivações de cada um. Esse segundo livro que o Anderson mencionou é o livro da morte. Então a gente consegue imaginar uma mesa bem bonita, uma mesa viçosa, majestosa. E então temos primeiramente o livro da lei, né, que vai ser o que vai ser usado como padrão para o nosso comportamento. E então se abre o livro da vida, ou seja, um segundo livro, ali onde a gente encontra o nome de todos aqueles que já entraram no serviço de Deus. E lembrando que todo aquele que nasce no reino de Deus é um missionário. Então, todos nós estamos ali. Se a gente se voluntariou, se a gente se batizou, se a gente aceitou o Senhor, se a gente nasceu no reino dos céus, nós nascemos como missionários. Então, o nosso nome está aqui nesse livro. E então tem o terceiro livro, que é o livro da morte, que, como o Anderson explicou, é o livro onde existem toda uma ação registrada. Sabe aquele momento que você foi impaciente, você falou que você não devia, você fez o que você não devia? Então, tá lá. Não queria ler esse livro não, viu? Mas, além dos livros da morte, da vida e da lei, existem outros livros ainda. Então, eu quero ler com vocês... Eu quero ir com vocês para o quarto tópico, os livros de registro celestial. Aqui a gente percebe que tem uma certa data, né? Na manhã de 23 de outubro de 1879, por volta das 2 horas, o Espírito do Senhor repousou sobre mim. Aqui é então a tia White falando. E aí ela começa a descrever a visão que ela teve sobre o grande dia da execução do juízo. E aqui ela menciona que existem vários livros, inclusive livros de registros celestiais. Então nessa mesa, que a gente já tem 3 livros, existem mais livros. Anderson, qual é o outro livro de registros? O que geralmente se escreve nesse livro? Então, outro livro de registro é o livro memorial. Nele são registrados os atos de fidelidade, as palavras de fé, as tentações que a pessoa resistiu e até as orações e arrependimentos. Que alívio, né? Porque se vai registrar tudo de ruim que a gente fez, pelo menos tem um livro registrando o que a gente tentou fazer de bom. E aí toda a tentação vencida, todas as coisas boas que a gente conseguiu fazer pelo poder de Cristo se encontram nesse livro. Mas ainda, parece que tem mais um livro, algo assim parecido. E aí a gente vai para a pergunta B. Como é que a gente sabe que as nossas más ações estão registradas nos livros dos céus? Através de Eclesiastes 12:14, que afirma que Deus trará a juízo toda a obra, incluindo as que estão escondidas e os segredos do coração. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a gente está vivendo a nossa vidinha e que ninguém está vendo a gente. Mas como a gente acabou de perceber, tem gente não somente vendo o que a gente está fazendo e deixando de fazer, mas também registrando para um juízo que está acontecendo. Então, a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos em um nível muito maior do que para servir de exemplo para os nossos irmãos menores ou então para servir de exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter consciência dos nossos atos, das nossas palavras e até mesmo dos nossos pensamentos, porque eles também são registrados, porque eles estão sendo levados em conta no juízo. Não é pelo outro, é por nós mesmos. E por isso nós precisamos ter consciência das nossas ações e do nosso comportamento. Ainda no juízo, a gente percebe que tem mais alguns aspectos dele que a gente precisa estudar. No quinto tópico, o último reino, a gente começa a ver também outras pessoas que estão envolvidas nisso aqui. O que acontece? O juízo, existe o juízo dos justos, né? Pelo menos aqueles que acreditam ser justos, aqueles que têm o nome no livro da vida, mas também tem o juízo dos ímpios. E então a gente vem para a nossa próxima pergunta,
Quem auxilia Cristo no juízo final e o que os seus auxiliares farão? Os santos ou os salvos auxiliarão. Eles participarão do processo de julgamento durante o milênio, analisando os casos e entendendo a justiça de Deus. Isso daqui é muito importante porque, por exemplo, na verdade tem uma crença, uma frase bastante comum na nossa igreja que eu acho muito interessante. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter 3 surpresas. A primeira... Você gosta de surpresa? Gosto. Eu também gosto de surpresa. A gente vai ter 3 surpresas. A primeira é que a gente está lá, né? E eu acho que essa é a mais importante de todas. A segunda é que vão ter pessoas que a gente achou que não estariam lá, que estarão lá. E a terceira é que vão ter pessoas que a gente achou que estariam lá e não estarão lá. Então, nesse momento, é importante ter esse juízo dos ímpios, porque nesse momento a gente vai entender por que as pessoas que a gente achou que estariam lá e não estão, não estão. E aí a vida dessas pessoas será analisada até que todos tirem as suas dúvidas e então, em conjunto, será decidida uma sentença apropriada para essa pessoa. E é justamente isso que a gente vai estar fazendo. Assim a gente espera, pelo menos, né? Que a gente esteja lá ajudando a julgar e não a ser julgado nesse momento tão importante. Como é que Daniel descreve a vitória final do reino da luz sobre o reino das trevas? Aqui Daniel descreve que o domínio e a soberania serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. É um reino eterno onde todos os governantes servirão e obedecerão a ele. No fim da visão, Daniel ainda se sentia impressionado e guardou tudo no coração dele. Olha só. Então, neste exato momento está acontecendo o juízo daqueles que têm o seu nome registrado no livro da vida. Quando se conclui isso, Jesus volta para levar esses ao céu. A gente chega no céu, vive o milênio, que foi o que o Anderson mencionou, que serão 1000 anos, entendendo por que as pessoas que a gente achou que estariam lá não estão, que é o julgamento dos ímpios, e então a gente volta para realmente finalizar esse grande conflito e então poder viver em paz eterna nesse reino de luz, lindo, maravilhoso, sem problema, sem nada de ruim que possa ter. Agora, diante de toda essa história, Anderson, qual que é a moral? Então, a moral da história é sempre bom a gente não esquecer que não estamos sozinhos no julgamento e que temos Jesus como um advogado que conhece nossas lutas. Exatamente. Pode ser que, ao estudar essa lição, você tenha sentido um pouquinho de medo, porque tem muita coisa acontecendo e muitas coisas importantes acontecendo. Mas não precisa se preocupar, porque como o Anderson mencionou, Jesus está ao nosso lado e Ele é o nosso advogado, mesmo diante dos nossos erros. Mas não só isso, e aqui está o segredo para a vitória. Ele é nosso advogado diante dos nossos erros, mas Ele também é aquele que intercede por nós e aquele que nos ajuda nas nossas dificuldades. Se você tem algo, um defeito, uma coisa que você entende que você não deveria estar fazendo, mas você gosta muito de fazer aquilo, ou você tem muita dificuldade de vencer aquilo, esse é o momento de você fazer uma oração e de entregar a sua vida para Jesus, para que Ele possa transformar e que um dia nós todos possamos nos encontrar lá nos céus. Foi um prazer te ter aqui conosco, Anderson. Foi um prazer ter você aqui conosco também e até a nossa próxima lição.